fico muito contente, porque juntos podemos adorar a Deus. Juntos podemos usufruir essa presença gostosa e poderosa do Espírito de Deus. Amém? Eu gostaria muito que aqueles que trouxeram a Bíblia pudessem acompanhar conosco alguns versos que iremos ler no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Martin Luther King disse certa vez: aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Estas palavras ditas naquele exato momento na América repercutiram de forma fenomenal, não só na América, mas em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Os ecos foram os mais diversos, intensos e maravilhosos. Aqui no Brasil, Cecília Meirelles, em resposta a esta afirmação tão profunda e tão séria sobre a importância relativa do elemento humano na sociedade, escreveu o seguinte: há pessoas que passam pela nossa vida e nós nem as percebemos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há pessoas que simplesmente cruzam pelo nosso caminho e nos marcam para sempre. Cecília Meirelles. Hoje nós queremos falar um pouquinho de uma porção mágica, maravilhosa da palavra de Deus, em que nos é apresentado o perfil de um homem que experimentou em poucos anos de vida as duas pontas da corda do grau de importância relativa na sociedade. Experimentou momentos gloriosos e espetaculares de sucesso, de vitória, mas também mergulhou profundamente nas águas escuras do ostracismo, da solidão e do desprezo. Eu quero ler com você nesse momento as palavras contidas no capítulo 13 do livro de Juízes, a partir do verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Verso 3, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça jamais passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Versos 8 em diante. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E, tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a essa mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino? E qual será a sua missão? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Eu queria, em rápidas pinceladas, passar aqui com você alguns flashes da vida fantástica desse homem Sansão. Eu gostaria
de considerar com você nesse momento alguns pontos extremamente positivos da vida desse homem. Por exemplo, no capítulo 13, versos 2 e 3, que acabamos de ler, o escritor de Juízes nos diz claramente que Sansão nasceu de pais tementes a Deus e consagrados. E eu fico pensando, ao considerar outras porções da Bíblia, a impressão que eu tenho é que deve ser uma bênção maravilhosa nascer num lar temente a Deus. Não foi o caso comigo. A minha mãe, embora temente a Deus até os dias de hoje, se casou com um homem que não temia a Deus e acabou falecendo sem nunca admitir sequer a existência de Deus. Ele era um ateu. De forma que eu não tive esse privilégio, conforme Sansão teve. E é muito provável que hoje eu esteja falando para alguém que também não pôde nascer num lar assim. Mas a Bíblia nos diz que é uma bênção maravilhosa. Eu louvo a Deus por aqueles que puderam nascer filhos de pais consagrados a Deus. Segundo aspecto muito positivo da experiência de vida de Sansão é que ele era nazireu desde o seu nascimento. Nazireu, na época, na cultura semita oriental, era um homem separado por Deus. Um homem consagrado a Deus, desde o ventre da mãe. O seu nascimento havia sido previamente anunciado. Já pensou? Que espetáculo deve ser isso? Deus simplesmente assume uma forma humana e chega lá na sua mãe, no seu pai e diz: olha, você tem o ventre estéril, nunca teve filhos, mas eu colocarei o meu dedo no seu ventre e eu, o autor da vida, farei com que você seja uma mulher fértil e você conceberá e dará à luz a um filho, e esse filho fará um serviço maravilhoso para mim. Nazireu de nascimento. Não foi o caso com muitos de nós, não é verdade? Mas eu imagino que deve ser algo tremendo, maravilhoso. Ter o seu nascimento previamente anunciado pelo próprio Deus do céu na forma humana. Terceiro aspecto muito positivo da experiência de vida desse homem é a sua coragem absoluta. Quando nós lemos o capítulo 13, 14 e 15, nós encontramos assim façanhas tremendas realizadas por Sansão. Desta vez aqui, ele estava caminhando em direção a uma outra cidade, da Pentápolis Filisteia, e iria contrair um noivado com uma moça filisteia. E no caminho, Deus querendo dificultar um pouco aquela ação pecaminosa de Sansão, em contrair um jugo que traria a ele grandes transtornos, como todos conhecemos, colocou um leão à sua frente para intimidá-lo, o rei dos animais, uma besta fera, selvagem. E Sansão partiu para cima desse leão, que uivava faminto, e o escritor de Juízes nos disse que ele rasgou esse leão como se rasga um papelão. Abriu a boca do leão e rasgou ao meio. Que coragem tremenda! Muito mais do que força. Isso implica num ato de coragem, não é verdade? Eu não sei se temos por aqui alguém que enfrentaria uma fera dessa no meio do mato, seu habitat, e partiria para cima desse leão com a intenção de estrangulá-lo, parti-lo em dois. Mas Sansão era assim.